Olá pessoal, como vão? Sejam todos bem-vindos à disciplina de Estatística Básica. Aqui quem fala é o professor Sérgio e nós estaremos trabalhando juntos aí ao longo desse período, então, com essa disciplina. Sejam todos bem-vindos. Bom, o objetivo desse vídeo é apresentar alguns elementos importantes da organização da disciplina para vocês, tá? Como que vai funcionar. E inicialmente essa disciplina a gente pode então deixar registrado aqui que é uma disciplina do curso de licenciatura em matemática, uma disciplina pertencente ao quarto período e uma disciplina composta por uma carga horária de 60 horas, que, como nós vamos ver mais à frente, essas 60 horas são divididas em dois módulos de 30. Então, para a gente começar a conversar um pouco sobre como essas 60 horas são organizadas, o que nós vamos abordar ao longo desse período aí, eu organizei algumas informações aqui para vocês e a gente inicia, portanto, falando da apresentação do plano de ensino da disciplina, ok? Iniciando então pelos objetivos da disciplina, nós temos aqui os dois objetivos gerais que constam na proposta curricular, que é desenvolver conhecimentos básicos de estatística necessários para análise e avaliação de dados, né? E para isso serão utilizados algumas informações sobre os testes estatísticos, distribuição de frequência, variância, curva normal, elaboração de gráficos. E além de toda essa exploração dos conteúdos, nós temos aí também como objetivo proporcionar algumas reflexões para vocês que articulem a questão de todos esses conteúdos com a prática docente, né? Uma vez que se trata de um curso de formação de professores, vocês são todos futuros professores de matemática, né? Então, esses são os dois objetivos centrais da disciplina. Como eu comentei, a disciplina ela é dividida em dois módulos de 30 horas. Então nós temos aqui o nosso primeiro módulo de 30 horas, onde os conteúdos abordados são população e amostra, distribuição de frequência, tabelas e gráficos, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Já no módulo seguinte, no módulo 2, que também é composto por 30 horas, nós temos aí os seguintes itens: distribuição normal, teste de hipótese para a média e teste F. E com relação à avaliação da disciplina, nós temos aqui a seguinte distribuição, é importante que todos tomem nota dessa distribuição dos pontos. Nós temos, portanto, 30 pontos a serem trabalhados em atividades à distância. Essas atividades à distância, elas constituem listas de exercícios, prática com um componente curricular, como nós vamos ver um pouco mais de detalhe logo à frente, ok? 20 pontos distribuídos em atividades presenciais, vocês vão perceber logo no cronograma também, que vocês terão uma atividade presencial, um trabalho em grupo, né, no qual será computado, portanto, 20 pontos. E, por fim, para completar os 100 pontos a serem distribuídos, nós temos aqui 50 pontos de avaliação escrita presencial. Então, 30 pontos de atividades à distância feitas por meio do ambiente virtual de aprendizagem, 20 pontos de atividades presenciais e 50 pontos da prova escrita, a prova final, conforme o cronograma que a gente vai observar já. Com relação às bibliografias, nós temos três referências bibliográficas que constituem as nossas referências básicas e uma série de bibliografia que compõem as nossas referências complementares. Eu vou passar aqui para o slide seguinte só para vocês observarem que tem uma continuidade aqui das referências complementares, né? Então é uma lista um pouco mais extensa. E aqui em cima, né, anteriormente, nós temos as referências, a bibliografia básica. Eu só gostaria de chamar a atenção para essas referências complementares aqui, para uma delas particularmente, essa referência aqui do Larson, né, Estatística Aplicada, que
se alguém tiver oportunidade, só lembrando, pessoal, que não é uma obrigatoriedade, isso são sugestões de leitura, né, para complementar os estudos, mas se alguém tiver oportunidade de ter acesso a esse livro, não é necessário adquiri-lo, tá? Mas se tiver oportunidade de ter acesso, é possível que muitas das atividades a serem feitas no ambiente virtuais estejam na perspectiva adotada nessa referência bibliográfica, mas nada impede de que sejam feitas com total tranquilidade, sem ter acesso à mesma, é só uma dica mesmo. Então, fica aí essa dica sobre as referências e nós passamos na sequência para o nosso cronograma de atividade. Vocês podem observar aqui no cronograma de atividades que a gente tem então uma coluna aqui referente à pontuação das atividades, outra coluna referente à carga horária e, muito importante aqui, o prazo de entrega de cada etapa, né? Então, vamos conversar um pouco aqui inicialmente sobre a pontuação. A gente acabou de dizer lá atrás que as atividades complementares, elas vão as atividades virtuais, elas vão compor um quantitativo de 30 pontos. Então nós temos aqui a atividade virtual 1, constando então 7 pontos. Nós temos aqui a atividade virtual 2, que vai computar também 7 pontos. Atividade virtual 3, 8 pontos. E atividade virtual 4, também 8 pontos. Computando, portanto, aqui aqueles 30 pontos comentados sobre as atividades virtuais. É importante tomar nota aqui que essas atividades virtuais, elas são compostas tanto de exercícios e aplicações. Então a gente tem aqui um momento de listas de exercícios que deverão ser resolvidas, discutidas no ambiente virtual e entregue dentro do prazo, quanto temos também, compondo essa nota dos 30 pontos, atividades de prática curricular. Nós temos uma aqui e outra atividade de prática curricular aqui. Essas atividades são atividades que vão ter como foco não somente resolver listas de exercícios, mas tentar proporcionar alguma articulação dos conteúdos estudados com a questão da prática docente, conforme foi ressaltado anteriormente. Um curso de formação de professor é importante, portanto, a gente pensar nessas questões. Então, essas 4 atividades, cujo prazo de entrega consta nessa coluna da direita aqui, é importante que todos tomem nota. Então são aqui as 4 atividades, cada uma vai ter, portanto, aí o seu prazo de entrega. Além das 4 atividades virtuais, conforme nós falamos, nós temos aqui o encontro presencial, onde será desenvolvido um trabalho no valor de 20 pontos, e aqui nós temos a data desse encontro, 13/9, ok? Só lembrando, eu esqueci de comentar no começo, a disciplina está organizada da seguinte maneira: o primeiro módulo ele está previsto para ter início no dia 19/8 e término no dia 24/9, enquanto o módulo seguinte começa um dia após o término do módulo 1, dia 25/9, finalizando então no dia 9/11, que é o dia, já aproveitando para falar aqui para vocês, o dia da nossa avaliação final, que consta aqui o valor de 50 pontos, avaliação final, certo? No dia 9 de novembro, ok? Então, basicamente, essa é a organização do nosso cronograma, pessoal. Lembrando que vocês vão ter acesso a isso aí, então podem olhar com mais calma, tomar nota, fazer a organização individual de vocês, mas que também podem ficar à vontade para tirar dúvida com o professor, com o tutor, certo? E, finalizando, portanto, aí as explicações sobre o cronograma, a gente passa para uma ideia geral aqui da disciplina, para a gente saber o que nos espera, qual é o foco dessa disciplina, do que isso se trata, visto que eu não sei se todos os alunos já tiveram algum contato com estatística.
Então, basicamente, a gente precisa compreender, precisa ter uma ideia, né, do dimensionamento dessa disciplina, de que é uma disciplina que tem como um dos principais objetivos estudar conjunto de dados de maneira a fazer caracterizações, análises, estimativas, né, desses conjuntos de dados. Mas que, todavia, esses estudos não são feitos com acesso a todo o conjunto de dados, ao conjunto de dados na íntegra, que é o que a gente vai estudar melhor essa diferenciação de população e amostra, mas só para ir adiantando um pouco, que é o que a gente chama então de populações, é o conjunto completo de dados, considerando então que nós não temos acesso a todo o conjunto de dados para fazer esses estudos sobre os quais a gente precisa fazer caracterizações, estimativas, tomar decisões. Esses estudos eles são feitos, na grande maioria das vezes, com amostras, que é uma pequena parte desse outro grupo maior, ou seja, a amostra é uma parte da população. E aí, se os estudos estatísticos são feitos com amostras, né, com conjuntos menores de dados, nós precisamos conhecer caminhos para que esses estudos sejam confiáveis, esses resultados sejam confiáveis, uma vez que, portanto, a estatística está sempre lidando com erros e incertezas, como nós colocamos aqui. E para que isso seja possível, então, nós precisamos conhecer as ferramentas que a estatística oferece para a gente. E essas ferramentas, elas se dividem normalmente em 3 grandes blocos que a gente chama de ramos das estatísticas, mas que eu pontuei aqui somente 2, tendo em vista que são os 2 blocos que são abordados na nossa disciplina. Um deles é a estatística descritiva e o outro a estatística inferencial. Lembrando que a estatística descritiva ela tem como principal objetivo a apresentação de dados. Então é organizar, resumir e apresentar dados ao grande público, né? E para que isso seja feito, nós temos algumas ferramentas que são as tabelas, os gráficos, diagramas, medidas de tendência central, medidas de dispersão. E diferente da estatística descritiva, o bloco da estatística inferencial ele já tem outro objetivo, o objetivo de tirar conclusões, de fazer estimativas sobre o conjunto de dados que nós estamos estudando. Para isso, nós temos outro conjunto diferente de ferramentas, dentre as quais algumas serão também abordadas aí ao longo do nosso curso de estatística básica. Ok? Então era essa a visão geral que a gente gostaria de dar para vocês nesse vídeo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à disciplina de estatística básica. Desejo um bom estudo para todos e sucesso aí na formação de vocês. Grande abraço.